Olá, hoje nós vamos conversar sobre um conceito chamado Xilonan. O que é Xilonan? Xi, induzir ao erro. Lonan, caminho. Né? Então é fazer com que um caminho seja desencaminhado. E como nós fazemos isso? Para você que não me conhece, prazer, eu sou o Babalaô Ifacalê. E muito além de Babalaô, sou apenas um amigo que estou aqui para comunicar. Comunicar o quê? De que maneira o seu, o meu, o nosso destino atua dentro das chamadas correções. E essas correções é sobre a nossa rota de destino, sobre a nossa vida. Então, muitas pessoas vão procurar, por exemplo, o oráculo na tentativa de fazer com que a vida volte a ser aquele padrão, vão procurar o oráculo muitas vezes na tentativa de manter uma zona de conforto, mas justamente alguns padrões e algumas zonas de conforto estão num lugar chamado Xilonan. E o que é Xilonan? Quando eu já desencaminhei, quando eu já me desvirtuei da rota que deveria ser o meu destino. E se há uma comunicação na intenção de alimentar um ori no seu próprio desvio, o oraculista, o aconselhador, o sacerdote, ele também vai induzir ao erro, ele também vai desencaminhar, ele também vai, ao desencaminhar, vai se colocar desencaminhado também. Então, quando nós desencaminhamos alguém, nós nos colocamos também nessa disfunção de caminho, né? Nessa alteração da rota que seria uma vida pautada em propósito de destino. Então, um Xilonan, um Babalaô, um sacerdote, um orientador, ele jamais poderá desencaminhar. E como isso acontece? Nas melhores das intenções. Na melhor das intenções. Por quê? Porque é justamente naquele conselho agradável e não necessário, é justamente dentro daquelas projeções que a gente atende muito mais a um aspecto de ideação ou um aspecto idealizador do que um caminho pautado numa racionalidade imparcial, incondicional, dentro daquilo que é o necessário, de sobremaneira ao que é agradável. Então vai ser dentro desses vieses, desse conjunto de vieses, que nós atuamos na melhor das intenções, muitas vezes. Não, minha irmã, é preciso ficar mesmo no casamento, coisa e tal. E aí passa um mês, né? Teve um feminicídio. Não, minha irmã, deve orar e vigiar e permanecer com fé, porque as coisas irão mudar. E aí, sem perceber, vai estar vivendo o negativo de Hirossum. E o que isso significa? O que Hirossum fala? Se tem uma coisa errada no caminho, isso não muda, só se aprofunda, saia logo disso, enxergue a outra rota, enxergue outra opção. É Hirossum. É saber do Hirossum. Né? Então tem muito conselho que parte não olhando para o que é a vida do outro, não olhando para o que é a necessidade do outro, não olhando para o que é um chamado de correção imposto pela própria vida. Porque para as consciências que não mudam, o que vai acontecer com essas consciências que não mudam? A vida que vai se colocar como agente de mudança. E se a vida se colocar como agente de mudança e a pessoa não entender isso, ela vai querer permanecer e induzir a outras pessoas a cometerem também esse efeito chamado Xilonan, essa prática, na verdade. Né? E que prática é essa? De desencaminhar. Então, quando nós desencaminhamos, não é quando a gente simplesmente fala algo que é mentiroso ou enganoso. Não.
Porque na maioria do tempo nós desencaminhamos falando a mais sincera verdade que nós temos como uma crença. Né? E nós desencaminhamos muitas vezes na mais pura e genuína intenção de ajudar. E aí é interessante entender que Xilonan é a base para uma outra condição chamada Onan Lepé. E o que é Onan Lepé? É você trocar de caminho. Sabe? Você trocar de caminho. Trocar de caminho com o infortúnio alheio. Ou o infortúnio que não deveria estar no seu próprio caminho. E nós cometemos isso dentro dessa pequenininha palavra chamada Xilonan. Por exemplo, o que é você ajudar, por exemplo, a uma pessoa que não se permite ainda ajuda? O que é você tentar propiciar algo a alguém que não consegue receber? Então, tudo isso fala de formas diversas de Xilonan, porque quando nós recebemos do nosso próprio destino, da nossa própria vida, aliás, quando nós recebemos da nossa própria vida o remédio amargo, porém necessário, de situações que muitas vezes são difíceis, muitas vezes indesejáveis, mas são essas situações difíceis e indesejáveis que vão nos obrigar a olhar para aquilo que nós somos em essência e vai nos obrigar a buscar por uma transformação ética. E essa transformação ética nós podemos chamar de Wapelé. E a partir daí que virá uma relação com a consciência, então o que a vida está fazendo? O que a vida está atuante? Onde que a vida está atuante, aliás? Na correção daquilo que é a nossa essência. E a partir da correção daquilo que é a nossa essência, corrigindo a nossa rota com o nosso próprio destino. E se vem alguém com alguma solução mágica e tenta embargar essa correção da vida, Xilonan. E é onde precisamos, em Fá, dessa capacidade de moderação, todo momento. É o que Fá mais nos ensina, desenvolver a moderação, porque vai ser através da moderação que a gente vai contingenciar as nossas imperfeições para diminuir o impacto das nossas decisões a nível de construção de realidade, ou melhor, a nível de construção de realidades. Tá certo? E a partir desse entendimento, nós encerramos aqui esse vídeo de hoje. Um grande axé.